perceber porquê. João Pinheiro é dos melhores árbitros portugueses. Acho que estava aqui uma boa dupla. Segundo Sérgio Conceição, se Artur Soares Dias é considerado o melhor árbitro, era ele que deveria estar a apitar o jogo. Não faço a mínima ideia porque é que ele diz isso. Se calhar com o Soares Dias o resultado se calhar tinha sido outro. Não faço a mínima ideia porque é que ele diz. Não tem queixa nenhuma da arbitragem, acho eu. Tirando esta situação aí dos minutos, das substituições, mais minuto, menos minuto, talvez por aí. Mas também já estamos habituados a isto. Já estamos habituados. Nunca há mérito de ninguém, nunca há nada. Quando se ganha a vitória cai do céu. É o árbitro, agora o Artur Soares disse. Se fosse o Artur Soares disse e tivesse o João Pinheiro no vídeo árbitro, se calhar ele dizia, ele ou os outros, alguns responsáveis diziam, não, tinha que ser o Artur Soares Dias e o João Pinheiro a apitar. Quando não se ganha, acontece sempre estas coisas. Isto é perfeitamente normal. O Futebol Clube do Porto tentou, podia ter ganho o jogo, claramente que podia ter ganho o jogo, mas não ganhou. Acho que tem que se dar também um pouco de mérito aos adversários. E não, isto é quase uma justificação de ele estar a dizer que não ganhou por causa do João Pinheiro. É quase uma justificação. E não foi. Concordo, António. Acho que esteve bem. Sérgio Conceição está a justificar-se de alguma forma através do árbitro. Porque é que acha que apontou o dedo a esta nomeação e Artur Soares Dias ter ficado no VAR? Não sei, olha, sinceramente não sei. Deve estar um bocado revoltado porque desta vez não houve penaltis. E sem penaltis a coisa fica mais difícil, não é? E este ano já houve 7 penaltis que modificaram o resultado. Em jogos, o Futebol Clube do Porto estava a perder ou estava empatado. Hoje não houve, portanto, é natural que ele tenha algumas saudades dos árbitros e dos VARs que lhe arranjam os penaltis. É natural, é humano. Jorge, porquê é que achas que Sérgio Conceição levantou esta questão? Não faço a mínima ideia, mas é uma questão que seria se lhe perguntar. Eu digo muito sinceramente, por aquilo que o Soares Dias tem feito nos últimos jogos do Futebol Clube do Porto, eu não concordo rigorosamente nada com isto, porque nos últimos 2 jogos que fez com o Porto, expulsou sempre o jogador e expulsou também o Sérgio Conceição. Portanto, havia sempre o risco de qualquer fósforo que ali fosse acendido, fosse expulso. Não sei onde é que o Sérgio quis chegar com este tipo de insinuação, mas eu acho que era uma boa pergunta, se calhar para a gente poder fazer, não é? Na conferência de imprensa e tentar justificar o porquê de Soares Dias. Soares Dias nunca, se há alguém que sempre prejudicou o Soares Dias, se alguém prejudicou o Futebol Clube do Porto, é Soares Dias. Acho que o João Pinheiro é daqueles que podem ser um dos melhores árbitros em termos futuros, tem personalidade e sabe estar, não foi por ele, não sei onde é que ele realmente queria estar, mas eu não gostaria de ver Soares Dias neste jogo. Luís, entendes estas declarações de Sérgio Conceição? Entender, entendo. Bom, eu em primeiro lugar, eu não ouvi as declarações, vou ter alguma dificuldade de as contextualizar e de perceber exatamente o que ele disse e como disse e em que circunstâncias disse. De qualquer forma, nós sabemos que o Sporting não queria Soares Dias para o jogo do Dragão, porque entendem... Luís, só para contextualizar, já agora chega-me essa informação que foi na sequência da análise aos minutos de compensação dados por João Pinheiro, fez essa observação Sérgio Conceição, portanto não terá sido uma pergunta diretamente sobre Artur Soares Dias, foi o técnico que na sequência das críticas ao tempo de compensação decidiu falar sobre Artur Soares Dias. Certo. Como eu estava a dizer, isso não altera a minha leitura. De qualquer forma, obrigado pelo esclarecimento. Nós sabíamos que o Sporting não queria Artur Soares Dias no jogo do Dragão, porque se sente prejudicado num ou noutro jogo. E Sérgio Conceição terá aproveitado para enviar um recado, porque realmente não se compreende, sendo Artur Soares Dias o melhor árbitro português, porque é que ele é VAR e não é o árbitro principal. Foi esse o ponto, precisamente, Luís, de Sérgio Conceição. Se é considerado o melhor árbitro português, porque é que ficou na função de VAR? Exatamente. Isso não quer dizer que o jogo, que o Porto não tenha ganho por causa do árbitro. Isso não quer dizer que João Pinheiro tenha tido um mau desempenho. Agora, também concordo com Sérgio Conceição e utilizo até muitos dos argumentos apresentados por Jorge Amaral. Também não percebo porque é que o jogo só teve uma compensação de 3 minutos. Também não seriam 10, nem 8, nem 20. Teriam sido, no limite, 5 minutos. Não entendo. Acho que Sérgio Conceição tem razão
nesse aspecto, mas não sei o que é que também o Futebol Clube do Porto resolveria em 2 minutos, quando não conseguiu resolver nada em 93. Terá pesado nessa decisão de Artur Soares Dias ir para o VAR, explicou ontem o Otávio Lopes aqui na CMTV, o facto do árbitro ter apitado um jogo internacional europeu a meio da semana e que por isso havia desgaste físico. Sim, será essa forma, a justificação? O Sporting, aliás, o Sporting, e o Record escreveu isso na edição de sexta-feira, o Sporting não queria Artur Soares Dias, nem como árbitro principal, nem como VAR. Portanto, os pruridos do Sporting era relativamente... Até porque, Luís, o Sporting criticou Artur Soares Dias precisamente quando estava na função de VAR no jogo em Famalicão. Seja em que função fosse, não é? Mas, como é óbvio, o árbitro principal tem sempre mais protagonismo e poder de decisão, teoricamente, e na maioria dos casos, não em todos, do que o VAR. Artur Soares Dias ficou na função de VAR. Antes e na antecâmara deste jogo, Fernando, de parte a parte, houve alguns apontar de dedos, no sentido, o Sporting claramente estava preocupado com a tentativa do Futebol Clube do Porto cavar penaltis em vários jogos. Houve essa tentativa hoje neste jogo, por parte do Futebol Clube do Porto? Não, hoje não parece. É normal, vamos lá ver. O Futebol Clube do Porto é uma equipa que joga praticamente sempre ao ataque, tem muita gente dentro da área. Penaltis acontecem, não me recordo sinceramente, tirando para aí um ou dois destes 13 penaltis que não sejam grandes penalidades. Portanto, não concordas com o Sporting nessa acusação? Concordo em certa parte, vamos lá ver. Temos um jogador no Futebol Clube do Porto que é especialista em cavar penaltis, que é o caso do Taremi. Ainda hoje, não sei se é penalti, se não é, isso é um caso a ver, já aconteceu a mesma coisa. Na Madeira aconteceu a mesma coisa. É fácil, até já ouvi adeptos do Porto. Há certas determinadas jogadas, se fosse o Taremi a estar em situações de alguns jogadores do Futebol Clube do Porto, aquilo era penalti. Porque ele tem essa capacidade, apesar de ser um excelente jogador. Agora, estava preocupado, sinceramente, estava a ficar preocupado, que o Luís estava a dizer que o Sporting não queria Artur Soares Dias, nem como árbitro, nem como vídeo-árbitro. Até pensei, não me digas que até que enfim que o Sporting está a ter algum poder nas coisas de decisão, mas afinal, pronto, como o Artur Soares Dias foi para o vídeo-árbitro, afinal está tudo na mesma. Jorge, do lado do Futebol Clube do Porto, a acusação de que os jogadores do Sporting travam muito o jogo, por exemplo, cavando faltas neste sentido, tentando enganar o árbitro com gritos, os famosos gritos Nuno Santos. Aqueles gritinhos, não é? Que Ruben Amorim falou com algum humor. O Nuno Santos aqui e acolá faz um bocadinho esse tipo de situações, não é? Mas isso faz parte também do jogo. Aconteceu hoje no jogo? Notaste essa tendência no jogo? Vi logo no princípio do jogo. Por acaso o Nuno Santos a mandar-se em voo na linha de fundo, mandou-se em voo juntamente ali com o Manafá. Mas durante o jogo não houve nada de extraordinário que à maneira de estar e de jogar das pessoas que a gente estão lá a usar para tentar interpretar, seja aquilo que for. Isto é a mesma coisa quando a gente diz, mas os penaltis do Taremi. Quando o Taremi conseguiu sacar uns penaltis o ano passado, o erro foi dos defesas, não foi do Taremi. Portanto, agora o Taremi é que está mal, é que cava. Deixa-me só dizer uma coisa. Eu só lamento, foi no jogo do Passos Ferreira, que não era penalti, o Porto não ter ganho. Isso é que era. Muito bem, vamos ouvir Ruben Amorim e Sérgio Conceição nas conferências de imprensa, a seguir uma curtíssima pausa nesta Liga 2. De ter a bola, e o TT está muito melhor nisso, está a crescer, mas o TT é júnior e vai crescer, e jogou contra o Pepe e o Mbemba, e portanto em termos de análise é analisar o jogo, sabendo que defendemos bem, saímos bem algumas das vezes, temos que melhorar na capacidade de ter a bola no último terço, tivemos algumas bolas, alguns momentos, mas temos muito para melhorar. Agora eles têm, obviamente, defrontámos uma grande equipa, a Juventus sofreu aqui 2 golos, nós também arriscámos na construção, não sofremos, voltámos a não sofrer golos, temos 10 golos sofridos, estamos a construir uma equipe e depois o treinador tem que dar mais ideias à equipa para chegar lá à frente e teremos tempo para trabalhar isso. RTP, Marco. Boa noite, Ruben Amorim. Estamos em direto para a RTP3. Eu questionava, e a propósito dessa frase que disse de tentar chegar lá mais à frente, que o Sporting hoje não conseguiu, a partir de determinada altura, com a entrada do Mateus Nunes, o jogo também já estava, se assim podemos dizer, um bocadinho mais partido, com o Porto a arriscar mais, mas de alguma forma a entrada do Mateus Nunes coincide com um momento melhor do Sporting, e se isso lhe dá alguma boa dor de cabeça
a forma como ele entrou no jogo hoje? Todos os jogos são diferentes, nós conhecemos o Mateus, a capacidade dele carregar a bola já é conhecida, nós sabemos a forma como ele ganhou metros naquela bola batida, a recepção para a frente, a qualidade técnica dele, só faltou a finalização, mas foi isso que procurámos. Procurámos um jogador que, como não tínhamos a capacidade de ganhar a profundidade, o Pepe estava a controlar bem, o Mbemba, eles já sabiam disso também, que o TT e o Nuno Santos procuram muito a profundidade, era mais um jogador que consegue, entre linhas, carregar a bola e se estiver aqui no espaço também vai. Agora, cada jogo tem a sua história, não dou os parabéns a todos. Os jogadores do Sporting, sempre que entram bem. Se tiverem que jogar o próximo, será porque é o melhor para ganharmos ao Santa Clara e não porque, obviamente, que os jogos anteriores contam, toda a atitude, nos treinos, tudo conta. Agora vamos preparar a melhor equipa para o Santa Clara. Próxima questão. Olá, Ruben. Boa noite. António Reis para a SIC Notícias. O Sporting ainda não tinha jogado em casa de um rival. Depois da conquista deste resultado, a sua equipa está mais perto do título de campeão nacional? Depende do jogo da manhã para vermos a diferença pontual para o segundo classificado. Portanto, não pode estar mais perto quando tem menos pontos de vantagem. É bom para o crescimento dos jogadores. O Inácio, o Nuno Mendes com uma capacidade física muito grande, acaba o jogo em dificuldades, não tem nada a ver com o físico, tem a ver com a mente dos jogadores, são muito novos, jogos de grande intensidade. O ano passado jogava contra miúdos, agora joga com o Corona e depois aparecia lá o Marega e depois aparecia o Manafá. Portanto, é um crescimento, nós estamos a crescer, a jogar. Agora que eles fizeram um excelente jogo, um jogo muito adulto, muito consistente. E, mais uma vez, voltámos a não sofrer golos. Podíamos ter feito na oportunidade do Mateus. Temos muito a melhorar, mas parabéns aos jogadores, estou muito orgulhoso deles. CMTV? Ao lado. CMTV, sim. Boa noite, Ruben. Sérgio Conceição disse há pouco que estes jogos têm que ter sempre os melhores árbitros e disse mesmo que Artur Soares Dias não deveria estar no VAR, que deveria ter sido o árbitro principal. Isto está implícita uma crítica ao jogo ter baixado a intensidade em alguns momentos, portanto, algumas perdas de tempo. Qual é o seu comentário? Nenhum, estava muito concentrado no jogo. O que nós tivemos que fazer bem defensivamente, volto a dizer, fizemos bem. Se o jogo parou ou não tive essa noção. Portanto, foi um jogo muito difícil. Acho que o resultado não foi pelo árbitro. Um lance ou outro em dúvida. Estavam lá os especialistas para analisar. Agora não tenho opinião, não vou dar opinião sobre árbitros. Acho que foi um jogo muito combativo, um jogo difícil, não foi muito espetacular, mas foi mais um jogo competente da equipa do Sporting, muito jovem, que está no bom caminho. Próxima questão, ao lado. Boa noite, Ruben. Francisco Rodrigues, para a Bola TV. Olhando aqui para as substituições que o Sporting faz 4, uma delas por problemas físicos do Nuno Mendes, as outras 3 são todas voltadas para a frente. Esta é a prova que o Sporting queria vencer o jogo e que o empate não chegava? É tudo. As substituições é para atacar, é para defender. Lembrar que em Barcelos nós queríamos ganhar muito o jogo, tínhamos o domínio do jogo e praticamente só mexemos atrás. Metemos o TT, substituímos o TT na altura só e depois substituímos 2 centrais, 2 médios centros. Portanto, é um bocadinho isso. Obviamente nós queríamos ganhar o jogo. Se nós não fizemos mais em termos de oportunidades foi porque não conseguimos, porque temos que crescer, sabemos onde temos que crescer. Agora, a personalidade deles a sair com a bola, a tentar fazer o nosso jogo, a forma como defendem, a forma adulta como os miúdos já conseguem perceber os momentos do jogo, com as paragens, com tudo. Tivemos muito bem, quisemos sempre ganhar e as substituições eram os jogadores que nós precisávamos, queríamos gente fresca porque segurar os resultados isso não faz parte da nossa maneira de estar. Queremos sempre ganhar. E é difícil, mesmo nestes jogos eu não vou estar a dizer uma coisa diferente a eles porque depois por vezes não se ganha o jogo e transmite-se uma ideia diferente e depois no fim não temos nada para nos agarrar. A nossa ideia é sempre a mesma, queremos ganhar, desta vez não conseguimos, é preparar bem o Santa Clara. 0-0, Duarte. Boa noite, Ruben. Duarte Monteiro para o 0-0. Nas conferências de antevisão houve uma troca de palavras amistosa entre si e o Sérgio Conceição em relação aos gritos.
Hoje, durante o jogo, e fiz essa contagem, o Banco do Futebol Clube do Porto levantou-se 12 vezes, totalmente ou parcialmente, a contestar decisões de arbitragem ou lances mais ríspidos. Considera isso uma estratégia válida por parte do rival ou, de certa forma, uma contradição, até com base naquilo que foi dito na conferência de antevisão? Não, volto a dizer o mesmo, é difícil. Nós estamos no jogo, eu, de certeza que ninguém chega ali e conta quantas vezes ou estamos a pensar, vamos levantar para pressionar o árbitro. Eu penso que é natural. Peço desculpa ao Nuno Santos, porque hoje foi um bocado massacrado pelas palavras que eu disse, eu estava na brincadeira. Agora acho que não é tática nenhuma, é viver o jogo, toda a gente quer ganhar, portanto vai melhorar com até as paragens, o jogo perder alguma intensidade, vai melhorar com os adeptos, tudo vai melhorar com os adeptos e até nesse aspecto vai melhorar com os adeptos. Tem não, Cláudio? Olá, Ruben, boa noite. Cláudia Martins, Antena 1. O Ruben já por diversas vezes assumiu que não vai assumir a candidatura ao título, mas já tem 10 pontos de vantagem e caminhamos naturalmente para o final do campeonato e essa vantagem acaba por se adensar, no caso até com um rival direto, porque jogou com o segundo colocado. O que lhe pergunto, e presumindo que vai voltar a dizer que não assume a candidatura ao título, é como fala continuamente nos miúdos e no quanto eles precisam de crescer, se essa não assunção de candidatura não pode ser até contraproducente, pensando que lhes tem que dar tarimba e maturidade e até ambição competitiva. Eu acho que os jogos, eu tenho, a meu ver, nós temos que jogar com aquilo que achamos que é melhor para o grupo. Estes jogos já lhes dão essa tarimba. Eu na conferência de imprensa trouxe essa pressão, porque não é os 10 pontos, não há facilitismo, não vamos para o jogo a pensar que se perdemos temos 7 pontos de avanço do Futebol Clube do Porto, algo que era impensável para toda a gente aqui e toda a gente no país pensar que o Sporting podia estar com 7 pontos, não digo com 10. Portanto, eu digo aquilo que é melhor, que acho que é melhor para o crescimento, e todas estas dificuldades que eu falei no nosso jogo eu sinto-as em todos os jogos, portanto eu prefiro levar esta minha ideia, não assumo obviamente a candidatura, quando faltar um jogo, quando tivermos a 3 pontos eu vou assumir a candidatura. Até lá nós temos o nosso caminho para fazer, o crescimento dos jogadores e essa é a nossa ideia, não há qualquer diferença entre empatar, perder aqui ou ganhar, seria sempre a mesma coisa. Rádio Observador, lá em cima. Boa noite, Ruben Amorim, André Maia, em direto para a Rádio Observador. Hoje, os centrais do Sporting, que normalmente são um papel importante na primeira fase de construção do Sporting, costuma começar sempre aí de forma curta os ataques. Hoje houve menos trocas de passe entre Fedal e Coates, por exemplo, mais bolas longas à procura de Tiago Tomás. Pergunto se foi estratégico para afastar uma possível perda de bola, tendo em conta a pressão alta do Futebol Clube do Porto, ou se foi mesmo obrigado, entre aspas, a jogar assim, tendo em conta essa pressão alta. E depois perguntar muito rapidamente sobre João Palhinha. João Palhinha há 4 anos jogou aqui pelo Sporting. Jorge Jesus tinha dito que usou o guião errado. Com o Ruben Amorim, tanto no Sporting de Braga como no Sporting, João Palhinha tem tido um rendimento bastante elevado. Hoje foi o homem do jogo. Pergunto-lhe que guião certo é que deu a João Palhinha. O guião da maturidade e o guião da diferença de 4 anos. Não tem nada a ver com o treinador. Jorge Jesus utilizou o Palhinha de há 4 anos, eu utilizo o Palhinha de agora. Portanto, o mérito é do Palhinha, que cresceu desta forma, jogou mais jogos destes, foi importante, sente-se muito importante e esse basicamente tem sido o meu trabalho. Eu digo ao Palhinha muitas vezes que ele é um excelente jogador, que ele é muito bom sem bola e com bola. Esse é o meu trabalho, mais do técnico ou tático. Eu meto na cabeça do Palhinha que ele é um jogador mesmo muito bom e especial na sua posição. Portanto, não foi o trabalho que o Jorge Jesus é uma coisa, comigo é outra. O que foram 4 anos de diferença. É normal que os jogadores cresçam, como os outros, e eu falei aqui do Nuno Mendes de acabar o jogo muito cansado. Ele vai crescer daqui a 4 anos, vai ser um Nuno completamente diferente. Seguramente será difícil segurar até 4 anos, mas isso faz parte do jogo. Em relação adoraria dizer que era estratégia para não perder bolas, não tem nada a ver com isso, nós mantemos a nossa identidade. Agora eles sentem quando está o perigo, mérito ao Porto que pressiona sempre com 3, 2 avançados mais um ala a saltar. Nós sabíamos, tentámos jogar com os laterais para puxar os laterais do Futebol Clube do Porto. Fomos tentando, às vezes não conseguimos, jogamos na frente e vamos à luta. Jogo difícil para o TT, mas é assim e ele vai crescer. Mais 2 questões para fechar. Bruno e depois TV.
Boa noite, Rubem. Bruno Andrade, da Gol.com. Você já disse que o jogo de hoje não foi um espetáculo, mas eu vou insistir um pouco mais nisso. Era um jogo tudo ou nada para o Porto, tudo ou tudo por você, segundo suas palavras. E até pegando recentemente as declarações do André Horta sobre o nível da Liga Portuguesa, não foi um jogo demasiado fraco do ponto de vista técnico por envolver os 2 primeiros colocados da Liga? E bem rapidamente, se esse foi o empate com o melhor sabor de vitória da tua carreira? Não, em relação ao sabor, sabe, o empate, obviamente não vou estar aqui a ser hipócrita, o empate mantém a diferença, sendo um campeão nacional com a qualidade que tem, obviamente é um empate diferente daquele que foi com o Rio Ave, mas o que nós queríamos mesmo era ganhar. Em relação à qualidade do jogo, acontecem muitos clássicos, não só neste país como em outros. Temos que melhorar, obviamente, mas é assim. E os treinadores portugueses vivem também muito disso, digamos assim, porque trabalham muito, tentar analisar as outras equipas, fazem muita observação e depois é difícil desbloquear. E quando há jogadores para desbloquear, muito bem. Nós temos. Agora os defesas também são muito bons, os avançados são muito bons. Obviamente que as pessoas queriam um derby, um clássico diferente. Agora com o público acho que vai melhorar. Acho que o público às vezes é um bocadinho como a Premier League. Nem todos os jogos da Premier League são muito bons, mas o ambiente parece que dá uma noção. E um clássico, e eu já joguei vários aqui, o clássico pode ser jogado da mesma forma e parece que teve outro espetáculo, outro barulho, ou outra emoção. Portanto, é assim, os treinadores preparam-se às vezes para anular e para tentar enganar o adversário. Por vezes não acontece, o jogo torna-se um bocado feio, mas é assim. TV. Boa noite, Vítor Pinto, TV. Não assumo a candidatura ao título, eu percebo que não assuma, mas de qualquer maneira considera que seria agora muito incompetente, mesmo muito incompetente, se perdesse o campeonato? Sim, o futebol, apesar do futebol ter coisas que às vezes há treinadores que são competentes e perdem vantagens e perdem títulos, já aconteceu em Portugal. Mas sem problema nenhum, os jogadores não teriam culpa nenhuma de perder esta vantagem, são muito novos, dão tudo o que têm, portanto a responsabilidade cairia sobre o treinador. Há que viver com isso, eu vivo bem com isso e só nos dá mais gozo trabalhar para seguir em frente e lutar por todos os jogos. Boa noite a todos, obrigado. A análise de Ruben Amorim a este encontro. Daqui a pouco vamos acompanhar a viagem do Sporting da cidade do Porto até a Lisboa e depois da análise de Ruben Amorim vamos também rever os melhores momentos deste jogo. Vamos olhar para os melhores momentos do encontro, como é o caso da mãe de Cristiano Ronaldo. Vemos aqui nas imagens, Loures Aveiro festejou e muito este empate no Estádio do Dragão. Muita festa com a mãe de Cristiano Ronaldo, com uma placa e vestida agora aqui a rigor com a camisola do Sporting, o hino do Sporting a ouvir-se nesta festa leonina. Muitos festejos por parte destes sportinguistas sobre a vitória, este empate. Soube manter os mesmos 10 pontos sobre um rival fortíssimo que luta neste momento para ser campeão nacional. Era importante manter, não é sobre a vitória. O objetivo era manter distâncias tirando agora se o Sporting Braga ganhar e o Benfica. Mas eles estão mais longe, o Braga pode ficar mais perto. Era importante porque é um rival fortíssimo. Portanto, não é saber a vitória. É um jogo que o Sporting foi consciente, sabia o que é que tinha que fazer, teve sorte em alguns momentos, mas foi extremamente competente. Quando uma equipa é competente, vai jogar um campo difícil, de um adversário que tem que vencer. O empate não, a priori não lhe servia e consegue trazer um empate e manter as distâncias. Acho que é excelente. A mim não me sabe a vitória. Acho que a vitória era ganhar. E o Sporting também teve lá uma chancezinha. Podia ter feito gol também. Não o conseguiu. Portanto, manter distâncias. Acho que o Sporting nesse aspecto está de parabéns. E mais uma vez, com 3 ou 4 miúdos. 18 anos, estão lá. Acho que é excelente. O Futebol Clube do Porto trabalhou muito.
merecia ter ganho, se calhar sim, mas acho que é um prémio justo para o que esta equipa fez. Um discurso muito comedido aqui do nosso Fernando Mendes, tal como o de Ruben Amorim, uma vez mais, Jorge. Ruben Amorim sem grandes euforias, a realçar que o Sporting trabalhou bem, elogiou o Futebol Clube do Porto também, que está orgulhoso dos jogadores. Era o discurso que esperavas? Sim, eu esperava. Foi a continuidade do que tem sido até agora, não é? É falar do crescimento, está a crescer, quer dizer, também tem tanto tempo para crescer, tem tanto tempo para treinar, não é? Claro que isto, ainda não sei quanto tempo é que precisa mais para crescer. Acho que é uma equipa, se ele fala em termos de crescimento, esta equipa está madura. Isto não é uma equipa só de meninos, não vamos cá brincar que é só uma equipa de meninos. Tem gente com muita experiência de jogo e essa gente que realmente trabalha quase toda no eixo defensivo e no meio campo, são jogadores que dão uma estabilidade e um equilíbrio a esses 2 aos 3 miúdos que têm muita qualidade. Esta coisa da gente dizer, é os meninos. Isto era o ano passado que havia muitos meninos a jogar. Este ano já as coisas já piam um bocadinho mais fino, não é? Porque realmente há uma maturidade nesta equipa que, alicerçada ao facto de um sistema de jogo bem solidificado, infelizmente ficaram fora da Liga Europa, o que dá tempo para trabalhar, não é? Hoje esta equipa chegou aqui com muito menos jogos. O Porto jogou a meio da outra semana contra a Juventus, só jogou contra a Juventus, não é? Portanto, é claro que o termos de desgaste para este tipo de jogadores e de mentalidade é diferente. Portanto, é um discurso coerente, do que tem tido, é um discurso de quem vinha com a possibilidade deste resultado, conseguiu este resultado com muito trabalho, o Porto não conseguiu materializar, que tinha mais responsabilidades para o fazer, não teve a capacidade de meter a bola lá dentro, só temos que cumprimentar o adversário porque conseguiu os seus intentos. Agora, de meninos já não tem nada, tem lá um ou outro, se a gente for pôr também tem lá os miudinhos e também tem lá muita gente nova. Não sei se queres responder, a palavra meninos também tinha sido tua, essa expressão dos meninos? Tu não está. O Nuno Mendes não tem 18 anos, o Gonçalo Inácio não tem 18 anos, o Tiago Tomás não tem 18 anos, o Pote não tem 21 anos, o Giovane não tem 21 anos, estava no banco. Tem um gajo, está alguns experientes, mas os meninos não estavam lá a jogar, eu vi-os lá, não é? Estão-se a tornar grandinhos, felizmente para o Sporting, mas estavam lá, felizmente para o Sporting. Só por aí. Quando falo de meninos, são júniores, ainda são júniores. Vão jogar com uma equipa, como disse o Jorge, e bem, que só ganham às Juventus, contam com uma equipa fortíssima e não tremeram. Que acho que é excelente, para cá 2 ou 4 ou 5 ou 6 meses andavam a jogar na equipa B. Ou na equipa B não, no Sub-23, com o Tiago Tomás, por exemplo, o Gonçalo Inácio, tirando o Nuno Mendes, estava lá mais vezes. Acho que é fantástico. Agora, se vão continuar assim, espero que sim. É só quando eu digo meninos, refiro-me a esses meninos de 18 anos, só por aí. Dizer que o Sporting atinge mais uma marca histórica, chega à 21ª jornada sem derrotas, o mesmo registro só tinha acontecido uma vez na história do clube, em 81-82, por isso mesmo, António Figueiredo, mérito de quem? Da estrutura do Sporting, da estrutura do futebol do Sporting, de Ruben Amorim, que foi obreiro deste plantel, terá escolhido ele os elementos para reforçar e juntar aos tais meninos. Quem é que nesta altura deve merecer o maior aplauso? Como quando corre mal, quando corre mal, ou bem, a responsabilidade é sempre de quem decide. Portanto, obviamente, não podemos tirar o mérito ao presidente do Sporting e à direção do Sporting, que contra tudo e contra todos, e com sérias dificuldades económicas, foi buscar o Ruben Amorim. O trabalho do Ruben Amorim parece-me inquestionável, não é? Portanto, só que se a gente não quiser aceitar isso, mas realmente o Ruben Amorim tem feito um trabalho excelente. É evidente que tem tido tempo para treinar, o que não aconteceu até agora, quer ao Benfica, quer ao Braga, quer ao Futebol Clube do Porto. E isso conta muito, isso é muito importante. Agora, o que é o facto é que ele próprio tem demonstrado uma humildade extraordinária e tem posto o Sporting a bater recordes. A Andréia mesmo agora referiu desde 81 que não estava 21 jogos sem perder. Portanto, é evidente que isso é inquestionável. É inquestionável e o mérito pertence-lhe a ele e pertence ao Presidente por o ter escolhido. E aos jogadores porque têm posto em prática aquilo que lhes é pedido.
Luís Pedro, falava o António em humildade, também com algumas questões que poderiam gerar um comentário mais polémico. Ruben Amorim acaba sempre por ter aquela resposta que parece sempre no campo do politicamente correto. Foi questionado, por exemplo, em relação à Palhinha e o comentário que tinha sido feito por Jorge Jesus, também sobre os comentários de Sérgio Oliveira, de Sérgio Conceição, e acaba sempre por não alimentar essas polémicas. Ruben Amorim, hoje, depois do jogo, deve estar super satisfeito. O Sporting deu um passo importantíssimo rumo ao título que lhe foge há 19 anos. E assim sendo, é muito mais fácil nós estarmos numa conferência de imprensa e não de alguma forma investirmos em polémicas quando estamos a ganhar do que quando temos um desaire ou um resultado negativo ou até menos positivo. Ruben Amorim, no conforto deste empate no Dragão, não se viu na obrigação de desenterrar qualquer machado de guerra, só isso. Eu julgo que tanto... Luís, mas às vezes há a tentação dos treinadores, quando as coisas estão a correr particularmente bem, de deixar uma ou outra palavra para algumas críticas anteriores, para alguém, respondendo até a alguém. De Ruben Amorim ainda não vimos esse tipo de atitudes. Sim, e nestas circunstâncias não tem qualquer necessidade disso. O sucesso dele é suficientemente eloquente pelo agora não se estar a desgastar em questões menores. E julgo que é isso que ele sente. Quando nós, o ano passado, nomeadamente quando ele assume a liderança técnica do Sporting, não o vimos assim tão politicamente correto. É óbvio que não foi um treinador bélico, nada disso, mas não foi assim tão politicamente correto quando as coisas não começaram a não correr bem. E nós não nos podemos esquecer que Ruben Amorim surge como treinador principal a meio da temporada passada, tem um percurso muito bem sucedido no Sporting de Braga, mas depois... e apesar, olha o objetivo com o Sporting. Exatamente, e apesar de até ter começado bem no Sporting, depois acaba por falhar aquilo que se lhe pedia, que era o terceiro lugar, e Ruben Amorim não conseguiu. E eu lembro que nessa fase Ruben Amorim, apesar, e como eu digo, e quero frisar bem esta ideia, apesar de não ser um treinador que fomenta a intriga ou de alguma forma queira estar sempre a encontrar problemas ou até mind games para estar a desgastar o adversário, nem sempre foi um treinador politicamente correto, pelo menos na sua plenitude. E agora não tem qualquer necessidade de estar a entrar por esse caminho, até porque isso tira o foco da glória que ele está a viver neste momento. Daqui a pouco também, recordo, vamos ouvir Sérgio Conceição na análise a este jogo. Jorge, Sérgio Conceição, que não se tem dado bem nos duelos com as equipas de Ruben Amorim, já quando Ruben Amorim estava no Braga e agora também com o Sporting. Sérgio Conceição não tem conseguido vencer, não tem conseguido, lá está, desmontar a tal equipa, as equipas de Ruben Amorim. Achas que por esta altura já será também algo de pessoal para Sérgio Conceição? Eu não quero que isso possa ir passar para o pessoal. Acho que não tem muito a ver com isso. Acho que tanto hoje acho que o Porto conseguiu desmontar praticamente a equipa, porque nós na conferência de imprensa que o Sérgio disse, ele entendeu e disse que realmente era muito fácil de perceber o jogo do Sporting. E todos nós percebemos o jogo do Sporting. Mas agora é preciso ser competente para exatamente. O problema é manter os níveis de concentração com bola e sem bola para o contrariar. E isso é que é muito importante. E o Porto, hoje, acho que o fez. Durante a segunda parte só não conseguiu uma vez. Foi naquela que deixou, realmente, que falhou. Realmente, e que deixou o Mateus sozinho, depois de um canto a favor do Porto, deixou isso. Agora, acho que não tem a ver muito com o pessoal. Tem a ver, acho que o ano passado perdeu também de uma situação, era o último jogo do campeonato, já pouco tinha a ver com a situação.
não é? Portanto, acho que não tem muito a ver com a razão, com ser Ruben Amorim ou não. Tem a ver com o momento das situações. Acho que tem a ver mais com o momento das circunstâncias e também hoje, ao contrário do que se calhar no jogo na primeira volta, acho que houve um equilíbrio muito grande. Hoje o Porto acho que foi a equipa que quis mais ganhar. Foi a equipa que fez mais para ganhar. E a equipa do Sporting foi aquela que também sabia que este resultado era ótimo para ela e podia perfeitamente, em termos psicológicos, de jogar um bocado com isso. Deixa-me só pôr aqui um bocadinho sobre este discurso do Ruben Amorim. É perfeitamente normal que não já alimente... poderás fazê-lo, até porque, como vês nas imagens, já vai falar Sérgio Conceição, vai analisar este empate sem golos frente ao Sporting. E à frente com o Carlos, força. Sérgio, boa noite. Estamos em direto para a Sport TV. Peço perdão. Pergunto-lhe se esperava mais do jogo. Quando pensou este jogo, se pensava que ia ser um jogo diferente do que se vê hoje no Dragão. Mas da parte de quem? Do Sporting? Não, um jogo menos trancado, diria. Que acabou por ser um jogo muito trancado. Nós criámos 4 ou 5 ocasiões que estou-me a lembrar do Manafá, do Zaidu, 2 do Taremi. Criámos várias ocasiões. Nós quisemos jogar o jogo, quisemos ganhar o jogo. Encontramos uma equipa que quis defender e na sua organização defensiva, em alguns momentos, teve relativamente bem, apesar de nós conseguirmos ter ocasiões claras. Não estou a falar de ocasiões, aproximações. Aproximações tivemos muitas porque condicionámos muito aquilo que foi a saída de bola do adversário, como vocês podem ver, ou puderam ver e analisar. Com muita dificuldade o Sporting ligar o jogo, tanto nas laterais como nos médios, a esticar consecutivamente o jogo. Sabíamos que isso facilitaria a nossa vida, porque o Tiago Tomás não é propriamente um Paulinho nesse momento do jogo, tem outras características e muito interessantes, mas não tanto essa, de poder segurar, de poder deixar a equipa adversária sair e ser uma referência na frente naquilo que é o ficar com bola. Nós percebíamos isso. Eles tiveram muita dificuldade nesse constante jogo direto, porque não conseguiam ligar. As segundas bolas eram nossas, ganhas, estávamos preparados para isso também. A partir daí atacávamos e encontrávamos espaço até a entrada do último terço. Depois aqui ou lá faltou algum discernimento na definição, alguma qualidade na definição. Além das 4 ou 5 oportunidades que tivemos, poderíamos ter criado mais perigo ainda. Eu sinceramente estava muito confiante para o jogo. Eu achava, e dentro daquilo que era, e por isso eu falar e dizer na antevisão deste mesmo jogo, que o Sporting não é difícil desmontar naquilo que é a análise de um treinador perante uma equipa que utiliza praticamente o mesmo tipo ou a mesma dinâmica, o mesmo tipo de jogo, mais naquilo que é a largura e profundidade do que propriamente numa circulação com alguma paciência. E como anular isso? Quer dizer, isso é o nosso trabalho. Eu acho que o fizemos muito bem, os jogadores foram determinados e tiveram uma atitude que me deixou satisfeito. Agora não fomos eficazes no momento de meter a bola dentro da baliza. Isto, e refletindo, eu penso que o Palhinha foi o melhor jogador, não foi? Considerado pela Sport TV, vale o que vale, ok? Não sei quem é que atribuiu o prémio, mas isso também é sinónimo de que o Palhinha é um jogador de equilíbrio, um jogador defensivo da equipa adversária. Não foi certamente pelas ações ofensivas que teve no jogo. Daí vocês perceberem aquilo que fomos nós, não fazendo um jogo espetacular, tendo uma equipa pela frente também compacta e bem organizada defensivamente, haver um vencedor certamente seria o Futebol Clube do Porto. Reis. Olá Sérgio, boa noite. António Reis para a SIC Notícias. Como é que lida com o facto de nos 2 clássicos para o campeonato com o Sporting o Porto ter equilibrado e até ter estado por cima dos clássicos e depois olhando para a tabela classificativa está a 10 pontos? Foi exatamente isso que eu disse, António, aos jogadores. Nós sentimos que somos mais fortes, mas não basta sentir, é preciso meter a bola dentro da baliza no momento certo.
no momento certo, nas ocasiões que criamos. Porque mesmo em Alvalade, ao contrário de que querem passar, porque o jogo depois passam umas jornadas e depois passa-se a mensagem que se quer, já estamos habituados a isso. Nós estávamos a ganhar, é verdade que o Sporting nos últimos 15, 20 minutos em Alvalade forçou um pouco aquilo que foi o tentar chegar ao empate, o que é absolutamente normal, e sofremos um gol ao acabar o jogo. A Taça da Liga fomos claramente superiores, mas o jogo, lá está, são 90 e poucos minutos, tínhamos de ser mais competentes naquela fase final, mas também com algumas oportunidades que tivemos para matar o jogo durante os 90 minutos, não tenho dúvida absolutamente nenhuma. E eu não sou de dar esta moral aos jogadores, porque acho que podemos e devemos fazer mais, mas eu, nestes 3 jogos, acho que fomos melhores. Aliás, eu, vendo o derby do Sporting Benfica, não sei se o Odisseias fez alguma defesa também. Penso que, em termos de estatísticas, não fez uma defesa. Hoje o Marcha não fez uma defesa. Mas a verdade é que estamos a esta distância do Sporting e há que dar mérito naquilo que tem sido o Sporting, naquilo que tem sido a estratégia do Sporting dentro daquilo que é a sua dinâmica e dentro daquilo que são os jogadores, ok? Das características dos jogadores, e não falo só das características técnicas dos jogadores, e neste momento temos nós a correr atrás do prejuízo. Há 13 jornadas a jogar, há muito jogo e muito ponto pela frente e nós vamos acreditar. Acreditamos sempre nesta casa. Marco. Sérgio, boa noite. Estamos em direto para a RTP3. O Sérgio já falou ali à questão da Sport TV que gostou da forma como a sua equipa conseguiu desmontar o Sporting. Pergunto-lhe se essa forma que o Porto encontrou de desmontar o Sporting durante praticamente todo o jogo fez com que fizesse aquelas substituições mais perto do fim, provavelmente até numa altura em que o Sérgio também estaria mais receoso que o jogo estivesse mais partido, provavelmente. E por outro lado, se depois deste resultado ia faltar menos uma jornada, se o Porto fica mais longe do título. Apesar de estar aos mesmos 10 pontos. Curiosamente, quando eu fiz as substituições, o jogo ficou mais partido, percebe? E nós, para jogarmos com 2 avançados declarados, temos que perceber quem é que equilibra a equipa. E nós acabámos o jogo com 2 avançados, 2 alas puros, no sentido de que na perda da bola não são tão fortes como o Corona e o Otávio, que percebem exatamente estes mesmos equilíbrios e que trabalham comigo há muito tempo e sabem o que têm a fazer quando estamos a atacar, porque é um momento, se calhar, mais fragilidade das equipas adversárias e daí, se calhar, aqui uma outra saída do Sporting com mais perigo. Por isso nós temos que olhar para o jogo e perceber o que é que o jogo no momento pede, e não é por meter mais gente ofensiva que vamos ser mais perigosos, às vezes é o contrário. Por isso, a forma e dou exemplo, na Madeira, no Marítimo, é um bom exemplo disso, tirando um avançado e metendo um ala, puxando o Corona para o meio, por exemplo, conseguimos ser mais perigosos porque o jogo estava a pedir isso. Hoje, neste tipo de jogo, era importante perceber qual era o adversário que tínhamos pela frente, o perigo de quase sem critério querer atacar ou querer chegar à baliza adversária, porque estávamos a fazê-lo, estávamos a criar oportunidades. Na segunda parte criámos 3 claras de gol, 2 do Taremi e 1 do Zaidu, com aproximações muito perigosas. Volto a referir que se o cruzamento, se no momento de definir fôssemos mais competentes, criámos ainda mais uma outra ocasião, não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Agora penso que o jogo acabou empatado, isso no final é o que conta e o resultado é o que é. Uma palavra também para mas a realidade é que 5 paragens para substituições, 8 jogadores que entraram no jogo. 2 ou 3 vezes que o árbitro veio aos bancos, nomeadamente para falar, como se tem que falar, que os bancos estão a viver de uma forma apaixonada. Já sei que nós nos levantámos 12 vezes, houve aqui alguém, não sei se foi do 00, que perguntou, e teve a contar as vezes que nós levantámos. Queria perguntar a esse jornalista se contou também as vezes que o Sporting se levantou, se ele está aqui ainda. Contou? 4. Esteve atento. Parabéns, esteve atento. Muito bem, esteve atento. Parabéns. Para concluir, acho que é de rir este tempo de 3 minutos. 3 minutos, e depois desses 3 minutos, o que é que se jogou desses 3 minutos? Pois queremos que o futebol seja fluido, que a dinâmica seja muito interessante, que haja velocidade, que haja intensidade.
Acho que todos devem refletir. Volto a repetir, para que não me massacrem, não foi por isso, não foi só por isso que nós não ganhámos hoje. Foi porque não metemos a bola na baliza. Ok? Porque fomos mais competentes em todos os momentos do jogo. Fomos melhor equipa. Ok? Boa noite, obrigado. De Sérgio Conceição, na análise a este jogo, a considerar que o Futebol Clube do Porto foi a melhor equipa deste clássico. Entretanto, a equipa do Sporting já está a caminho de Lisboa. Estamos a ver imagens ainda na cidade do Porto. Saiu há instantes do Estádio do Dragão a comitiva liderada por Frederico Varandas. Duarte Antunes está a acompanhar este percurso. Duarte, no caminho de Lisboa para o Porto havia muitos adeptos que se fizeram notar nos festejos. No caminho inverso, para já há algum sinal de festejos? Para já ainda não, Andreia, mas poderemos ter adeptos, tal como disseste, e bem, na viagem para o Porto. Ao início da viagem foram vistas algumas tarjas, mas quando nos começámos a aproximar do Porto, vários carros com adeptos, que até dificultaram um bocadinho a nossa ação, porque eram muitos carros com adeptos, com cascóis de fora e a cabeça de fora, e aliás a polícia teve também alguma dificuldade em controlar tudo, porque eram muitos carros a aproximar-se do autocarro. Neste momento, a polícia, como é possível também ver nas imagens, vai acompanhando de perto a saída do autocarro até se direcionar e até entrar na autoestrada e para já ainda não se vislumbram adeptos nem manifestações, mas eu diria que daqui a pouco iremos ver, e também ao longo da viagem, com certeza naqueles viadutos que acabamos por passar na autoestrada, com certeza que vamos ver adeptos e manifestações de carinho à equipa depois deste empate que deixa o Sporting com os mesmos 10 pontos de vantagem sobre o Futebol Clube do Porto. Duarte Antunes, que vai acompanhar este percurso do autocarro do Sporting. Sporting que hoje deu um passo importante rumo ao grande objetivo, que é vencer o título nacional. Fernando, diz Sérgio Conceição que não só neste jogo, disse até que nos últimos jogos, os últimos 3 jogos frente ao Sporting, que o Futebol Clube do Porto foi sempre melhor. Concordas? Até falou do jogo com o Benfica, que o Vlaco Dimos não tinha feito nenhuma defesa, mas o que é que o Sporting ganhou. Eu hoje também, sinceramente, tirando uma bola aqui para fora, não me recordo do Adam ter feito uma defesa. Não me recordo, posso estar enganado. Não me recordo de defesa nenhuma. Zero. Nem do Marchesino. Não me recordo. Mas é normal. É normal. No Sérgio, quando não vence, teve hipótese de vencer, sim senhor. Se merecia ou não se merecia. Teve mais oportunidades de gol, mas não conseguiu lá vencer melhor. Para a Taça da Liga foi a mesma coisa. A vitória caiu do céu. E ao Alvalade. Parece-me que o resultado é justo. Parece-me, tirando aquela grande penalidade claríssima que não foi marcada, e salvo erro o vídeo árbitro era este senhor, acho que era o Artur Soares Dias, não tenho a certeza, mas acho... Refere-se a que jogo? O jogo em Alvalade. Não. O Artur Soares Dias foi em Famalicão. Foi criticado por Frederico Varandas no jogo em Famalicão. Acho que o resultado é justo, mas é assim, não é? É aquilo que eu disse há pouco. Os outros nunca têm mérito nenhum. Ele manda para o ar, que não foi por causa disso, frisou ali várias vezes. Foi por causa dos 3 minutos, mas insistiu ali várias vezes, para ficar na memória das pessoas. Se tem dado 10 minutos, se calhar ganhava. Não é? Pronto, há sempre ali qualquer coisa, nunca se dá mérito aos outros e, infelizmente, o Futebol Clube do Porto teve tudo para ganhar o jogo. Teve algumas ocasiões, podia ter ganho, podia. Mas o futebol é assim. Jorge, foi melhor o Futebol Clube do Porto nos 3 jogos com o Sporting? Nos 3 não, mas em 2 foi. Mas, tirando o jogo de Alvalade, que eu acho que foi equilibrado em termos mesmo de jogo jogado, e a própria reação da equipa do Sporting foi muito boa no fim e que justificou o empate, acho que no jogo da Taça da Liga, já nem vou falar na expulsão do Palhinha, vou pôr isso de lado, não vale a pena estar a falar no Palhinha, que ainda há 5 jogos ou há 6 nesta situação indefinida, que é um jogador fantástico. Eu achei que era a cereja no topo do bolo nesta equipa do Sporting e está-se a justificar, mas acho que nestes últimos 2 jogos foi superior, mas
Não serve nada no futebol isto a gente hoje jogava, se calhar na estatística não havia ainda, mas se calhar houve, eu não me lembro de um canto do Sporting, houve, no fim houve um canto, se calhar o Porto teve mais cantos, mais livros, mais remates, mais posse de bola, mais duelos ganhos, se calhar teve mais passos certos, mas depois agarra-se e o resultado foi 0-0. Quer dizer, e o Sporting não tem a culpa que o Porto não tenha conseguido meter a bola na baliza. O Sporting não tem a culpa que na Taça da Liga, a ganhar 1-0, a equipa fosse para a frente e a querer, se calhar, marcar o segundo e o terceiro. O Sporting não tem a culpa disso. É uma equipa que está, digamos, moldada para defender bem, e eu não me esqueço, na altura, com José Maria Pedroto, que ele dizia: o 0-0 é nosso. E vamos tentar ir para 1-0. E era essa a nossa base de partida. Era defender bem. E o Sporting tem essa característica. Defende sempre com muito rigor, com aqueles 3, 5, com aqueles 5 e mais um, ali sempre com esses 6, vá lá, entre comas, a defender, sempre com uma entrega muito grande. Portanto, por muito que a gente possa dizer que foi superior, que merecia ganhar, o importante só se ganha é quando a gente mete a bola na baliza. E o Porto hoje teve algumas situações, duas, para mim, flagrantes, que devia ter marcado, noutras circunstâncias, se calhar, entrariam. Teve algumas outras que poderia ter definido no último passo, ao isolar, pôr na cara do guarda-redes, podia ter feito um pouco mais. Não conseguiu, tem que se dar mérito a quem saiu vivo do Dragão e não dar mérito a quem deveria ter culminado, digamos, com esta segunda parte, que eu acho que foi muito boa do Porto, e não conseguiu materializar em golos. Importa também olhar para os jogos que faltam ao Sporting até ao final desta Liga. O Sporting que sai do Dragão com o empate, joga depois na jornada 22 com o Santa Clara em Alvalade, visita o Tondela, depois recebe o Vitória de Guimarães, tem ainda duelo com o Moreirense e na jornada 26 vai receber o Famalicão. Depois Farense Sporting, um Sporting que ainda vai receber Belenenses SAD na jornada 28. Depois na jornada 29 mais uma prova de fogo com a visita ao campo do Sporting de Braga. Logo a seguir a recepção ao Nacional, a deslocação a Vila do Conde para jogar frente ao Rio Ave, a recepção ao Boa Vista para a jornada 33, a penúltima deste campeonato. O Sporting ainda visita ao Estádio da Luz para defrontar o Benfica e termina este campeonato com a recepção ao Marítimo. Olhando para as contas do campeonato, António Figueiredo, podemos até ter um Sporting a celebrar o título na Luz. Sim, pode acontecer. Espero que não à custa de uma vitória sobre o Benfica, porque esse jogo para o Benfica provavelmente ainda vai ser muito importante na luta que vai ter para manter esse segundo lugar, para conseguir alcançar o segundo lugar. Mas provavelmente, se as coisas a continuarem assim, acho que o Sporting vai festejar a conquista do título antes desse jogo na Luz. Vai festejar a 3, 4 jornadas antes do final do campeonato, está a festejar o título. Concordas, Luís Pedro? Olhando para este calendário, que possa acontecer um Sporting campeão já a jogar na Luz? Tudo indica que sim. O jogo da Luz é um jogo muito tarde, já no jogo que é a última jornada do campeonato, ou a penúltima. Penúltima. Desculpa? É a penúltima jornada do campeonato. A penúltima jornada do campeonato. Eu não consegui ver o quadro que mostraram e tinha de cabeça que era a última ou a penúltima. O Sporting tem tudo para festejar o título ainda antes disso. E eu acho curioso, voltando um pouco atrás, e pegando nas palavras de Ruben Amorim, ele hoje já diz uma coisa diferente relativamente à tal candidatura ao título do Sporting. Diz que quando estivermos a 3 pontos, eu assumo a candidatura. Ele não diz se estivermos a 3 pontos, eu assumo a candidatura. Ele próprio já obviamente interiorizou e já se consciencializou, e muito porque ele diga o contrário e queira fazer passar essa mensagem para o balneário. Já todos interiorizaram, julgo eu, dentro da estrutura leonina, que o Sporting tem tudo para ser campeão e ser um campeão prematuro, porque esta vantagem
relativamente aos rivais é eloquente. Como eu disse há pouco, o Sporting tem dois compromissos de elevada dificuldade, que é em Braga e na Luz, e atenção que não são as deslocações como nós tradicionalmente conhecemos, são 2 jogos à porta fechada, praticamente é campo neutro, é óbvio que eu sublinho a questão do praticamente, não é em campo neutro, mas praticamente o peso do público não se faz sentir, as coisas estão muito mais equilibradas e depois os rivais também vão estar agora numa luta, penso eu que renhida relativamente ao segundo lugar, porque o segundo lugar está em aberto, obviamente com o Benfica, dos 3 clubes que estão a lutar pelo segundo lugar, o Benfica em clara desvantagem. Basta olhar para a classificação. Eu não digo que o Sporting tem a obrigação de já ser campeão na penúltima jornada na Luz, mas se o Sporting não chegar à Luz já como campeão nacional e sendo a penúltima jornada, poderá colocar obviamente o título em risco, porque arrisca-se a perder com o Benfica nessa tal penúltima jornada e depois não conseguir resolver o problema na ronda derradeira. Sabemos, Fernando, que há um histórico grande rivalidade entre Benfica e Sporting. O Sporting também já espera há muitos anos por poder festejar o título. Sabendo disso, para ti a época seria perfeita conquistando o título na Luz? Mas lá ver, ou preferes ir descansado jogar ao Estádio da Luz? O Sporting tem tido uma vantagem, na minha opinião. É uma equipa humilde, não há fanfarronices. Não há uns a dizer que grandes jogos, são dos maiores, e aquela fanfarronice que tem acontecido, o Sporting com os pezinhos bem assentes no chão. O Sporting tem um jogo agora, com Santa Clara, tem que ganhar esse jogo. Depois deu o tom dela, tem que ir ganhar esses jogos. Esse é o discurso do Ruben Amorim. Tu, como adepto, não tens um discurso um pouco diferente? Não estás já entusiasmado ao ponto de dizer eu gostava de ser campeão no Estádio da Luz e fazer ali a festa? Estou entusiasmado com o que eles estão a fazer. Não estou de peito feito, não estou. De maneira nenhuma. Faltam muitos jogos. Eu quero é que o Sporting ganhe estes jogos para chegar ao Estádio da Luz. Felizmente, se puder vir a acontecer, não preciso desse. E preferes esse cenário? A minha pergunta era nesse sentido. Preferes esse cenário? Claro que prefiro chegar lá e já ser campeão. E já, possivelmente, ser campeão. Agora, há muitos jogos pela frente, há muita coisa para fazer ainda, muita coisa para fazer. E os adversários estão lá. Agora, quero ganhar os meus jogos. E eles vão perdendo também alguns joguinhos, empatando, que é bom para o Sporting também. E vamos lá ver, está tudo aqui a falar do Futebol Clube do Porto e que o Benfica pode chegar ao segundo lugar, pode não ser do quê. Ninguém fala do Braga. O Braga amanhã pode ficar no segundo lugar. O Braga pode ficar no segundo lugar e pode ficar mais perto do Sporting também. Ainda vai apanhar o Benfica, ainda vai apanhar o Sporting lá também. Calma, tem bons jogadores, é tudo. É o Porto que está na Liga dos Campeões, que é uma coisa do outro mundo. É outra coisa do outro mundo, não é lá estar, atenção, não é isso. E está com todo o mérito e acho que é a única equipa que nos dá alegrias. Enquanto português é o Futebol Clube do Porto a nível de competições europeias. Agora há muitos jogos para fazer, muitos jogos. Ainda assim, Jorge... São 13, não é? 13 ou 14, não é? Que falta. 13 jogos. 13. Jorge, ainda assim, Sérgio Conceição disse hoje também, logo a seguir ao jogo, que o Futebol Clube do Porto não está morto. Está ainda nesta luta pelo título. Olhando para o calendário que vimos do Sporting, antevês que ainda possa haver muitas escorregadelas que o Futebol Clube do Porto possa aproveitar? Para que isso pudesse acontecer, o Porto não pode jamais escorregar. Não? Porque se uma pessoa dissesse assim, são 3, 4 pontinhos, 5 pontinhos, mas estamos a falar de 10 pontos, estamos a falar de uma margem, de uma equipa que até agora, e isto eu tenho-me agarrado sempre nesta situação, que é a parte defensiva desta equipa. Não é fácil vencer o Sporting. Não é fácil. Porque é uma equipa, não é fácil fazer um golo ao Sporting. Porque o Sporting defende bem. Tem 10 golos sofridos. Mariana, há pessoas que não entendem quando a gente fala da sorte. Quando a gente fala... Andréia, desculpa. André, a minha querida. Quando a gente fala em termos da sorte, a sorte é uma coisa que dá muito trabalho.
E quem não acreditar na sorte do futebol não acredita na sorte na vida. Porque é preciso ter sorte na vida também. E a sorte no futebol é transportada por essa sorte que existe na vida. E, portanto, a sorte que muitas vezes o Sporting tem tido é proporcionalmente ao mérito que tem, à capacidade de trabalho, porque é uma equipa que luta muito, trabalha muito, corre muito, tem um equilíbrio tático muito grande dentro do campo, a ocupação de espaços. Quer dizer, a gente quando fala em sorte, fala, mas de uma forma nunca... Já agora, desde 2017, que num jogo em casa, o Futebol Clube do Porto não tinha terminado sem golos frente a este Sporting. Portanto, é uma equipa que está moldada para partir de uma base defensiva muito forte e depois partir para ganhar. Eu duvido muito que realmente, jamais naquela casa a gente pode pensar em desistir, como é evidente. Seria muito mal tirar, digamos, o foco do primeiro lugar, porque se tirar o foco do primeiro lugar, mesmo a 10 pontos, pode pôr em causa o segundo ou o terceiro, porque nós não podemos estar aqui a ver realmente só o Sporting, o primeiro lugar, temos que ver o terceiro, o segundo lugar, que dá um acesso direto à Liga dos Campeões, e o terceiro lugar que dá a uma eliminatória, que é importante isso. A parte financeira hoje, acho que qualquer um trocava de barato o título pelo dinheiro, pelos milhões, porque os milhões estão a fazer muita falta a todos os clubes. Portanto, eu acho que é impossível nenhum treinador, e o Jorge Jesus, mesmo mais longe, também tem mantido esse foco, se bem que um bocadinho mais tenue, realmente não pode tirar o foco do primeiro lugar. Quando se mete este foco, está-se a dizer, atenção, que temos objetivos. E o Porto ainda tem objetivos. Tem objetivos da Taça de Portugal, vai jogar ainda com os Juventus, se Deus quiser, se as coisas correrem bem, pode haver continuidade, e só mantendo um foco muito alto dentro do campeonato, pode conseguir aquilo que é muito importante para o Porto, que é a Liga dos Campeões, o acesso, se é no primeiro ou se é no segundo, pouco importa, interessa é que o Porto, eu falo neste caso como representante, que possa, e vai ser uma luta muito grande para esses 3 lugares. António Figueiredo, o Benfica recentemente deu um voto de confiança a Jorge Jesus e nessa newsletter escreve que vai continuar a olhar para o título caso se proporcione a oportunidade de lutar pelo título. Portanto, é um Benfica já a admitir que é bastante difícil, mas em caso de vitória na segunda-feira vai ganhar pontos ao Futebol Clube do Porto, ficará a 3 pontos do Futebol Clube do Porto. Esta luta pelo segundo lugar, prevê que seja uma luta intensa? Espero que sim, os benfiquistas desejam isso. É evidente que alguma coisa tem que mudar e melhorar no futebol que o Benfica tem praticado. A continuar com o mesmo tipo de jogo, muito lateralizado, a continuar sem crença, é evidente que não vai a lado nenhum. Agora, o Benfica tem jogadores para isso, tem uma equipe técnica que foi contratada para outros voos, portanto o que já se pede é um voo mais curto, pelo menos esse voo que seja conseguido. E é evidente que a parte do segundo lugar está em aberto, não esquecendo, obviamente, o Braga, que se amanhã ganhar, vai ficar com 4 pontos de avanço sobre o Benfica. Portanto, são avanços ainda consideráveis, não é? Portanto, o Benfica, neste momento, dos três, é o que está em mais desvantagem para chegar a esse desidrato do segundo lugar. Todavia, o Benfica é o que recebe também, quer o Sporting, quer o Porto, recebe no Estádio da Luz. Portanto, mesmo tendo em atenção, como há bocado o Luís Pedro Sousa disse, e é verdade, é quase um jogo amigável, quase um campo neutro, a verdade é que tem o seu peso jogar em casa. E o Benfica terá a obrigação de vencer esses 2 jogos. Portanto, a vencer esses 2 jogos tudo fica em aberto. Agora, nada valerão essas vitórias se o Benfica efetivamente não melhorar e não ganhar os jogos que faltam até lá, não começar a ganhar já na segunda-feira. Vai jogar a frente ao Rio Ave a equipa de Jorge Jesus. Recordo que estamos a acompanhar em direto e ao segundo a viagem do Sporting rumo a Lisboa. Vamos continuar a acompanhar este percurso da comitiva de Frederico Varandas, a seguir uma curtíssima pausa. Com 100% de ingredientes de origem natural. Lisboa, Duarte, onde é que está o autocarro nesta altura? Olha, Andréia, acabámos de passar aqui a saída para Estarreja. Estamos mais ou menos a 250 km de Lisboa.
a viagem para já muito calma. Não existiram adeptos nem nenhuma aproximação. Adeptos, a escolta policial. Já voltaremos ao contacto com o Duarte Antunes, está a fazer este percurso com o autocarro do Sporting. Imagens também que marcam esta noite, imagens de festa da mãe de Cristiano Ronaldo, feliz com o empate do Sporting que aproxima os Leões do título. E a dançar a mãe de Cristiano Ronaldo após este encontro que deixa o Sporting mais próximo do título. Está com a camisola do Sporting, com uma placa com o Sporting, uma grande festa na casa da mãe de Cristiano Ronaldo. Já tinha deixado uma mensagem antes do jogo de apoio à equipa do Sporting e no final do jogo é ambiente de festa que se vive entre estes sportinguistas. Aqui outro vídeo com o hino do Sporting como pano de fundo. Muita festa por parte da mãe de Cristiano Ronaldo e das pessoas que com a Dolores Aveiro assistiram a este clássico no Dragão, clássico que terminou empatado sem golos. São, Jorge, festejos de Liga dos Campeões, como disse Sérgio Oliveira. Eu acho que é justo, eu acho, muito sinceramente acho que é justo. Agora só não acreditem nisto. É preciso ficar em casa, não é? Ainda estamos em confinamento, é melhor não saírem de casa. Estejam em casa, pronto, tudo bem, agora não venham para a rua, não é? Não, eu aceito perfeitamente e acho que os portugueses têm que estar, depois de tantos anos sem ganhar, acho que têm que estar, digamos, orgulhosos por aquilo que está a ser feito pela equipa, pelo lugar que estão e com a perspectiva de poderem ser campeões nacionais. Algo que não acontece há muito tempo, que é a perseguir esse tipo de desidrato há muitos anos. Portanto, acho perfeitamente natural e aceito a alegria de muitos amigos que eu também tenho, sportinguistas, que não se põem em bicos de pés, mas simplesmente ficam contentes por aquilo que se está a passar, algo que se está a construir, que é importante. Isto é que eu chamo de um projeto. Eu chamo isto de um projeto. O ano passado, com a ida, pôs-se muito em causa o Ruben Amorim. Não conseguiu sequer o quarto lugar, as coisas. O terceiro lugar, não conseguiu o terceiro lugar, tudo isso. No princípio, também as coisas não correram bem com o afastamento da Liga Europa. Mas a pouco e pouco foi cimentando uma equipa, um lugar, os jogadores foram-se adaptando e isto é que é, digamos, um projeto, dar continuidade a este projeto. Não sei até quando é que muitos destes jogadores e alguns com qualidade se manterão na equipa, porque a parte financeira é importante. Agora, tem ali uma base bastante sustentada para, em termos futuros, poder ser alicerçada com mais um ou outro jogador e as coisas poderem, quer dizer, não serem sempre os eternos segundos ou terceiros, mas serem realmente aquele Sporting que discutia sempre palmo a palmo e que pode estar sempre à bica de ser campeão nacional. Portanto, acho perfeitamente normal e natural, aceito isso normalmente. António, vimos que Sérgio Oliveira teceu as tais considerações dizendo que este empate para o Sporting é como vencer a Liga dos Campeões. Vimos Sérgio Conceição até falar de um jogo frente ao Benfica, como que a dizer que o Sporting é uma equipa com poucas características ofensivas. O que é que lhe pareceu este discurso do Futebol Clube do Porto? É o discurso do costume. É o discurso do costume. Quando não ganham há sempre o demérito do adversário, atribuído mérito ao adversário. Portanto, é evidente que o Sporting, parece-me que o percurso que tem feito ao longo deste campeonato, e vamos nas tais 21 jornadas, onde o Sporting não teve ainda uma derrota. Portanto, isto é caso para dizer que tudo o que se possa dizer é desfavor do Sporting. E o que eu tenho pena é que no lugar do Sporting não esteja o Benfica, porque devo-lhe dizer que se o Benfica estivesse na posição do Sporting e com este avanço, portanto, eu já estava a festejar e já dava ao Benfica como campeão. Isso não tenho dúvidas. E penso ainda... Porquê é que acha que, por exemplo, aqui o Fernando não o faz? Talvez isso aconteça. Ele pode responder melhor do que eu. E está aí para o fazer.
Mas talvez isso aconteça porque, nos últimos anos, este não é o Sporting da minha infância. O Sporting tem tido grandes desaires, teve uma grande fragilidade económica e, obviamente, perdeu um bocado o hábito, sendo sempre o tal candidato, perdeu-se o hábito de ser favorito. E, portanto, é natural que haja por parte dos sportinguistas, eu também tenho muitos amigos sportinguistas, um certo receio em estar a festejar antecipadamente uma vitória que para mim é certa. Eu já dou o Sporting este ano como campeão. Fernando, há uma tentativa, o Miguel Braga, diretor de comunicação do Sporting, já referiu isso, há uma tentativa de desvalorizar os feitos do Sporting por parte dos rivais? Em determinadas circunstâncias, sim. Basta ver, ou ganha com sorte, ou ganha no final do jogo. Isso não acontece pela minha parte, Fernando. Isso não acontece pela minha parte. Mas é um facto. Ou ganha com sorte, ou porque foi um penalti que não devia ter sido, e teve ali, não jogou nada e acabou por marcar tem a estrelinha de campeão, tem a estrelinha da sorte. Mas um facto é que tem ganho os seus jogos. Tem ganho os seus jogos e mantém-se a 10 pontos. Mas acho que isso só faz... Eu estive num clube, no Futebol Clube do Porto, por exemplo. Eu sempre era naquela casa, quanto mais falarem da gente, melhor. Mais mal falarem da gente, melhor. Alimentava-se. O Futebol Clube do Porto consegue se alimentar disso. E espero que o Sporting está a fazer isso. Não joga nada. Só nunca joga nada. Por exemplo, o Sérgio agora não está em casa. Eu gosto muito do Sérgio, volto a dizer. Desmontar, é fácil desmontar. Um facto é que é fácil desmontar, mas ainda não ganhou. Perdeu um troféu que eu não valorizo muito, que o Sérgio anda a procurar há muito tempo e não o ganhou, não é? Em Alvalade também não o ganhou. Hoje também, não sei o quê, eu a jogar eles com os pontas de lanças todos, eu com o único ponta de lança que tenho, que está lesionado, não é? Mesmo assim não conseguiram vencer. Porque é aquilo que o Jorge diz, uma equipa está bem trabalhada, defende bem. Agora, eu entendo porque é uma frustração tremenda saberem que tem uma boa equipa, que tem bons jogadores e que era fundamental, acho que era fundamental o Futebol Clube do Porto vencer este jogo. Eu estou aqui a ver, não é? Como é que é possível uma equipa como o Sporting estar em primeiro lugar? Algumas pessoas. Como é que é possível? Isto é o nosso campeonato, é tão fraquinho. É tão fraquinho porquê? Para o Sporting estar à frente. Mas isto é exclusivo. Tem sido exclusivo, mas é exclusivo. Tem que ganhar o Porto ou tem que ganhar o Benfica, os outros não se podem lá meter. É exclusividade. Não é? Não, os outros também têm o seu direito e o Sporting tem todo o mérito, com sorte ou sem sorte, tem conseguido ganhar os jogos. E os outros não têm conseguido ganhar os jogos deles. Factos. Fernando, convido-te a veres o calendário do Sporting para as próximas semanas. Vai já a seguir receber o Santa Clara, visita depois o Tondela. Na jornada 24, uma recepção ao Vitória de Guimarães. Visita a Moreira de Cónegos na jornada 25. Na 26, a recepção ao Famalicão. Olhando para estes 5 jogos, e já agora terminar então este calendário, o Farense Sporting na jornada 27, o Sporting recebe o Belenenses SAD na 28, o tal duelo com o Sporting de Braga na jornada 29 em Braga, o Sporting Nacional na jornada seguinte, Rio Ave Sporting na jornada 31, Sporting Boa Vista na 32, o tal Benfica Sporting no Estádio da Luz na penúltima jornada, encerra o campeonato, o Sporting com a recepção ao Marítimo. Olhando, por exemplo, ia-te perguntar naqueles 5 jogos imediatos, os próximos 5, antevês dificuldades para o Sporting? Sim, não é fácil. Repara, o Sporting tem vencido muitos jogos por 2-0, 2-1. Os jogos não são fáceis e conforme isto vai andando para a frente, mais difíceis vão ficar, porque há equipas que estão a lutar para descer, há equipas que estão a lutar por objetivos de entrar nas competições europeias. Agora o Sporting tem sido competente. Agora, porque eu vejo dali, teoricamente, são jogos mais acessíveis do que jogar contra o Futebol Clube do Porto, jogar com o Braga, jogar com o Benfica, teoricamente são mais acessíveis. Agora aqui, porque eu vi nestes 5 que apareceu aqui, se o Sporting conseguir vencer estes 5 jogos, acho que aí as coisas estão decididas. E aí vais dizer que és o favorito ao título? Não, vamos lá ver, eu digo que sou favorito ao título. A seguir ao Benfica eram os 3 seguintes. Agora já tenho. Eu digo agora que sou favorito. Ainda faltam 5. Uma equipa que está a 10 pontos, claro que é favorito ao título. Eu digo isso, sempre disse isso. Agora, calma. E é aquilo que eu já disse ao Luís Pedro. Uma coisa é o que
o Ruben Amorim diz. Outra coisa é o que as pessoas querem que ele diga. Mas ele não diz. Ele não foge daqui. Podem puxar por ele, podem dizer o que quiserem, ele não sai daqui. E acho muito bem. Até as coisas. Porque o Sporting é assim. O meu travão um bocadinho é porque o Sporting é assim. Infelizmente. Agora está menor. Ainda há muita corrente negativa a puxar esta equipa para baixo. Infelizmente para o Sporting. Ainda há muita. Mas isto aos poucos e poucos vão desaparecendo. Luís Pedro, o que é que poderia acontecer para este Sporting não ser campeão? Sabemos que, à partida, muitos dos jogadores já tiveram Covid-19 a acreditar na ciência. Nos próximos tempos ainda estarão imunes. Lesões em jogadores-chave. O que é que poderá aqui perturbar esta caminhada do Sporting? Bem, há 13 jogos para jogar. Eu gosto às vezes de entrar num diálogo menos sério com o Fernando Mendes. Agora vamos ser rigorosos. Há 13 jogos para jogar e ninguém ganha os jogos antecipadamente. E eu compreendo compreendo sinceramente a resposta que o Fernando Mendes deu há pouco. Faltam 13 jogos, só que desses 13 jogos o Sporting pode perder 3. E se perder 3, é campeão à mesma. É claro que se for com 9 pontos relativamente ao Braga e se perder em Braga, há a nuance, depois temos que ver como é que é o confronto direto, quem é que fica em vantagem. Mas pronto, grosso modo, o Sporting tem que perder... O Sporting ganhou 3-0 ao Braga. Como? Primeira volta, o Sporting ganhou 3-0 ao Braga. 2-0, acho que foi 2-0. 2-0. Acho que foi 2-0. 2-0. O Sporting ainda pode, matematicamente, ficar com desvantagem no confronto direto relativamente ao Braga. Porque ainda vai jogar em Braga e o Braga pode ganhar por uma diferença maior. Mas pronto, grosso modo estamos a falar em 3 derrotas. Eu acho muito difícil que o Sporting, que ainda não perdeu este campeonato, que perca nessas 3 jornadas 3 vezes e todos os adversários, os mais diretos adversários, ninguém perca pontos. Isso é muito pouco provável. Não é impossível, como é óbvio, mas é muito pouco provável. Bem. Até porque, como sabemos, o Sporting está nesta dinâmica e tem, como se também disse. E isso é verdade, o Sporting não tem o calendário sobrecarregado. Tem uma equipa descansada, tanto física como psicologicamente. Desculpa, André. Fernando, em 10 segundos queria acrescentar qualquer coisa. É por causa do que o Sérgio, aquela conversa da treta que o Sérgio diz, do Sérgio Oliveira, eu entendo. Mandaram-me agora aqui, desde que o Sérgio Oliveira é jogador da equipa principal do Porto, jogaram 18 vezes com o Sporting. Perdeu 8, 4 empates e 6 vitórias do Porto. Enquanto ele está lá. Portanto, é aquela frustração normal. 10 segundos para responder. Não, mas foram campeões. Quantas vezes foram campeões? Portanto, isso pouco importa ganhar ou não interessa, é os títulos. Muito bem, é assim que terminamos esta Liga de Ouro, mas fique desse lado já a seguir. Há o especial CM com foco neste percurso do Sporting quase campeão.